Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo do canal Incógnitos. Meu nome é Magna Moraes e bora lá para a vinheta rapidinho para a gente dar início. Precisamos falar sobre Joseph Nathan Ryan. Magna, quem é esse? Segue aqui no vídeo que já já você vai saber quem é. Gente, precisamos falar sobre Joseph Nathan Ryan. Magna, quem que é Joseph Nathan Ryan? Pois é, né, gente? Quem é? Vocês devem ter ouvido falar aí na mídia há algum tempo atrás e agora novamente porque marcaram um julgamento da babá brasileira que matou a patroa, né, para viver um romance aí com o patrão lá nos Estados Unidos. Se falou muito sobre a Juliana Pérez Magalhães, de 24 anos, que é a brasileira, né, que trabalhava de babá nos Estados Unidos. Falaram também sobre o Brandon, que ele era investigador da Polícia Federal, né, que é o marido da Christine, e muito também sobre a Christine, que era uma enfermeira de 37 anos, esposa do Brandon. Então, muito foi falado na época sobre estes três, né, Juliana, Brandon e Christine. Só que também, né, morreu nesse mesmo dia, nesse mesmo crime, Joseph Nathan Ryan, de 39 anos. Gente, e ele, pasmem, morreu de grátis, tá? O que acontece? Para explicar para vocês o porquê que ele se envolveu nesse crime todo e o porquê que ele morreu de graça, eu preciso voltar um pouquinho para te explicar, para contextualizar aí toda a situação. O Brandon começou um caso com a Juliana em 2022, tá? Em 2021 ela foi contratada para cuidar do bebê de 4 anos. Em 2022 eles começaram a ter um caso e já começaram juntamente com esse caso a organizar o assassinato da Christine. Não era suficiente se divorciar, né? Talvez por causa de bens, por causa de problemas assim no divórcio, não se sabe ainda se tem algum valor envolvido, né, algum seguro de vida, alguma coisa relativa a isso, mas ele não optou pelo divórcio e sim por se livrar da Christine de forma definitiva. Então, o que eles começaram a organizar? Eles criaram uma conta em um site que era um site de sexo, tá? Só que não um relacionamento normal, era um site que usuários eram adeptos de um sexo mais agressivo, certo? E eles alimentaram esse site se passando pela Christine por 1 ano, gente. Eles queriam matar não só a vida dela, mas também a reputação. E ali a Juliana, ela fazia, né, gravava áudios, mandava nudes, né, os retratinhos quando precisava, para manter ali uma história, né, de que a Christine era a usuária desse site e, portanto, ela que conversava e se relacionava ali com os homens que apareciam ali. Detalhe, o site era, né, de usuários que eram adeptos ao sexo mais violento, portanto já fazia parte de como eles tentariam aí tirar a vida da Christine. Depois de 1 ano alimentando esse site, criando relacionamentos ali, eles decidiram que chegaram o momento, e é aí que o nosso Joseph Nathan Ryan, de 39 anos, entra. Ele cai de gaiato no meio de uma confusão que ele viu, que não soube nem porquê, nem onde, nem quando, muito menos de onde que veio. O que acontece? Eles marcaram então, né, através desse site, um encontro com o Ryan. Disse, olha, passou o endereço, né, vem aqui na minha casa, e como o estilo, né, do site já era um sexo mais peculiar, você já vai entrar, eu já vou estar aqui, e você aí simula, né, uma situação aí que é pra ficar uma coisa picante, pra ficar uma coisa do jeito que a gente gosta e tal. E o que acontece? A Juliana estava, né, na casa com a bebê e ela foi pro porão. Então, quando o Joseph chegou, ele entrou pela casa, como era o combinado, né? De acordo, né? Pegando agora, aí dá uma pausa, beleza.
Agora vamos começar pela versão, né, que o Brandon e a Juliana contaram. Segundo eles, a história foi a seguinte: a polícia foi acionada pelo Brandon e disse que a Juliana fez uma ligação para ele e disse: Brandon, tem alguém estranho aqui em casa, volta, venha, né? Ele estava, segundo ele, num restaurante perto da casa. E ele voltou, né, muito rápido, claro, marido prestativo, senhor, né, voltou para estar, né, ali verificando o que havia. Juliana pega o bebê e vai pro porão. Aí ele, chegando em casa, se depara com a esposa gravemente ferida, né, ela levou ali vários golpes de faca, e ele pega, né, ali no impulso de marido protetor, pega uma arma e atira no agressor, que é Joseph Nathan Ryan. Então ele chega, se depara com a esposa esfaqueada, o Joseph com a faca na mão, então ele não tem outra alternativa senão atirar, né, e matar o invasor. Ele atira, na verdade, 4 vezes contra o Joseph e aí a polícia, né, já chega, já chama a ambulância, levam a Christine para o hospital, mas ela não resiste e morre dentro de pouco tempo. Beleza, né? Isso é a versão deles e tal. Então, na história dele, né, ele surpreendeu um agressor, o assassino da esposa dele, teve que matar ele pela legítima defesa e tudo bem, tudo lindo, vamos seguir a vida. Só que aí o que aconteceu? A Juliana e o Brandon, eles não se seguraram, eles já eram amantes e não esperaram ali nenhum tempo para poder colocar nas redes sociais, nas mídias sociais, esse amor, né? Então já haviam fotos dos dois como namorados, no quarto, inclusive, onde a Christine foi assassinada, já que era o quarto do casal, né? Já tinha ali porta-retrato com fotinha deles. Então a polícia, claro, ficou em cima disso tudo. E aí, quando eles foram investigando, né, a perícia viu que aquele sangue que o Ryan tinha nas mãos ali da faca estava estranho, não era um sangue que quando, né, você faz o movimento de esfaquear, o sangue vem, né, na sua roupa, na sua mão, na sua cara, de uma certa forma, estava parecendo um sangue colocado, parecendo que a pessoa passou a mão no sangue e esfregou. Então a polícia identificou isso tudo, né, claro, e aí, além disso, ainda veio essa questão das fotos, do namoro muito repentino, e a polícia começou aí uma nova linha de investigação. Em 19 de setembro, houve aí a ordem de prisão, né, para os dois, Brandon e Juliana, e em outubro eles foram presos. O Brandon continua alegando inocência, ele diz que não foi ele, que ele não sabe de nada, que ele matou pela defesa da Christine, só que a Juliana resolveu aí admitir e assumir, né, e colocar-se também como vítima, como não. Porque ela viu, né, gente, que para ela, né, o lado mais fraco, ela é o lado mais fraco. Então, o que a Juliana alega e diz que aconteceu? Ela diz que o Brandon propôs para ela, né, essa questão de se livrar da Christine assim que eles começaram o relacionamento, que ele foi a mente idealizadora de tudo, inclusive do site, e ela explicou que o seguinte, que a intenção era, quando a polícia começasse a investigar, eles iam, né, certamente encontrar esse site. Encontrando esse site, eles iam identificar de onde, né, surgiu aí o Joseph Nathan e falar, nossa, ela, né, caçou com as mãozinhas dela, ela mesma se colocou numa situação de risco onde pudesse perder a vida. Essa era a intenção, tá, gente? Como eu disse no começo, além de tirar a vida, ainda queriam matar também a dignidade dela, porque ela ia ser considerada ali uma mulher promíscua, né? Uma mulher que estava tendo relacionamentos fora do casamento, inclusive levando estes homens na casa dele. Então ele se sairia muito bem ainda como uma vítima, né? Um marido traído depois de tudo. E a Juliana, ela disse que no meio ali da preparação ela desistiu, só que aí ela foi manipulada pelo Brandon e que ele convenceu ela, né, de ajudar, de participar disso tudo. Mas a polícia não engoliu isso aí não, tá, gente? Porque ela teve uma participação muito ativa, principalmente
ali em manter o site ativo. O site, né, as conversas no site ativas, certo? Então, agora, né, há uns 2 meses mais ou menos, a Juliana resolveu cooperar. Isso tirou dela aí uma prisão, né, uma pena de prisão de 30, 40 anos. E ela tá para ser solta a qualquer momento, tá, gente? Porque a participação, né, o acordo que eles fizeram com ela no tribunal para ela colaborar com as investigações vai dar aí para ela muita queda nesse tempo de prisão. E aí parece que o advogado de defesa dela disse que o tempo que ela tá presa já foi o suficiente para cumprir aí o que necessitaria. E nessas informações que a Juliana forneceu, né, que trouxe aí para ela esse benefício desse acordo, o que ela explicou que realmente aconteceu? O Brandon já estava por ali, tá, esperando, não precisou dela ligar para ele como foi colocado que havia sido a situação. A Christine está no quarto, o Brandon vai até lá, mata ela, né, já esfaqueia ela, acha que ela morreu, né, porque na verdade eu acho que ali no calor do momento ele se achou, né, tão bom na facada que achou que ela já tinha morrido, se esconde e quando o Joseph chega, ele é surpreendido por ela já esfaqueada. É onde o Brandon chega e já atira nele. E uma coisa interessantíssima que a Juliana contou, que ele não tinha morrido. Ele estava ali agonizando, então ela pega a arma do Brandon e dá o tiro de misericórdia nele, né? Porque ela é boazinha, ela não estava suportando ver o coitadinho ali agonizando, foi lá e num golpe de piedade acabou de tirar, né, a sua dor. Então o que aconteceu foi isso. Então Christine é esfaqueada pelo Brandon, o Brandon se esconde, o Joseph chega, vê aquela cena toda, Brandon atira nele, pega a faca, coloca na mão dele, passa ali o sangue, né, como se a polícia fosse idiota de não observar aquilo. E todos ficam felizes, né, e livres para sempre, para viverem seus amores. Então, eles assim colocaram já nas redes sociais, pouquíssimo tempo depois, o quarto, né, já virou o quarto do casal. Então, gente, assim, mas esse vídeo é mais para falar, para explicar, para colocar aí o Joseph nessa misturada toda, porque coitadinho, mal ele foi citado, né? Foi só uma coisa de babá mata a esposa para ficar com o marido, aquela mexida ali do amor entre eles e do crime. E o Joseph, que morreu de uma forma tão de graça aí, não acabou sendo muito colocado nem mesmo como vítima, né, assim, sendo falado, né, gente, na verdade. Se você for olhar nas notícias, claro que tá o nome dele, mas não explica aí, né, muitas vezes nem como que ele foi morto e tal. Mas enfim, gente, agora em fevereiro a gente vai ter o julgamento da Juliana e, se eu não me engano, do Brandon está marcado para março. Então vamos atualizando aí, eu trago para vocês o resultado final dessa história, né, desnecessária. Eram só se separar e pronto, né? E o engraçado é que Juliana já não ama mais tanto o Brandon, né, a ponto de matar por ele, porque já se separaram, ela já tá aí entregando tudo que pode, o que não pode, para poder se ajudar. Então, resumindo, Brandon ficou sem Juliana, sem Christine e sem a liberdade.